TV Lamanda SBT, você que está acompanhando o nosso programa. Nós havíamos anunciado a presença do presidente da Câmara, o vereador Samirali, que já se encontra aqui conosco. Primeiramente, vereador, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, na verdade para mim bom dia, ainda que eu não almocei, né, Elton? Mas é uma satisfação muito grande poder estar aqui, fazia tempo que eu não vinha. Então, muito feliz pelo convite. Ontem, infelizmente, não consegui, tinha uma agenda de Paraná. Vamos receber uma calcalhadeira que vai atender os nossos produtores. E aí, hoje remarcado, graças a Deus estamos aqui. Estou pronto para as perguntas. Lembrando a galera que está acompanhando o programa, quem quiser fazer pergunta, gente, só aquela regrinha básica, me mande em texto para ficar mais fácil para que eu possa ler, tá? Eu não vou conseguir ouvir áudio no ar, e aí em texto a gente acaba também dando uma filtrada, o filtro que eu falo, viu, gente? Que muita gente vai falar assim, eu quero asfalto da 1705, do Cristo Rei, lá de São José. Em vez de a gente fazer 3 perguntas, eu faço uma pergunta só, geral, sobre a questão asfalto daí, tá bom? Combinado assim? Presidente, eu fiquei 25 dias fora, quando eu volto a cidade tá pegando fogo, né? Pois é, Elton, infelizmente os últimos dias agitados, não é bom isso para o município, né? O que nós queremos é que se resolva, e que se resolva da melhor maneira possível. Estamos buscando ajudar nessa tratativa para que as coisas aconteçam. Então é isso, a gente tem que ir dialogando para que possamos aí caminhar para frente, né? Uhum. Vou começar já fazendo essa pergunta, né? Qual é a sua visão em relação a essa questão do reajuste dos servidores do magistério? Primeiro, é claro e evidente que o meu apoio é para a classe da educação. Eu nunca, sempre estive ao lado deles e não vai ser diferente dessa vez. Eu acredito que também tenho a compreensão da dificuldade do Poder Executivo, porque realmente é uma situação difícil, questão financeira, questão de índice, tudo isso é um desafio. Mas acredito que com boa vontade, se tiver diálogo, se tiver uma proposta, se fosse algo conversado, algo que... Eu falo sempre que primeiro tem que ter a compreensão de que os professores são merecedores desse aumento, indiferente de qualquer coisa. A gente não está discutindo constitucionalidade ou nada disso. E tem constitucionalidade para pagar, mas que nós possamos aí chegar ao fim com uma boa notícia para eles. Esse é o meu intuito, esse é o meu objetivo. Igual eu falei, a minha posição é de estar ao lado da educação. Presidente, eu estou um pouco à distância, acompanhando, voltando à discussão. Houve uma separação de diálogos. A prefeitura alega que paga e que está pagando os valores, e o sindicato alega que isso não está correto, né? E aí vai para uma legalidade ou não. Você acompanhou? Como é que está essa situação? Temos um plano verdadeiro ou não é? Como é que é? Não tem ninguém ganhando abaixo do piso aqui, Elton. Mas nós estamos assim, nós temos um plano de cargos de carreira aprovado pelo município, que valoriza a carreira do servidor. O que isso quer dizer? Por exemplo, a cada 2 anos eles têm uma progressão, ele tem um pequeno aumento, justamente para que as pessoas sejam valorizadas pelo tempo de serviço, pelo tempo que ele está ali prestando serviço ao município, a carreira dele mesmo. Ele faz uma carreira ali no município. E quando você, por exemplo, só busca o pagamento do piso, você ignora todo esse plano de carga de carreira, que é uma lei municipal, aprovada pelo Poder Legislativo, e fala assim, esse aqui que entrou depois, agora ele vai ganhar igual você aqui que está aqui faz um tempo, não vai ter aumento, porque a gente tem que só chegar no índice. Então, essa é a grande discussão, por exemplo, assim, se deu aumento para alguns da classe, é notório que tem que dar para todos, entendeu? Não pode ter diferenciação de um professor para o outro. Então, é essa a grande discussão, e eu, particularmente, tenho a opinião de que a educação está com a razão. Em termos práticos, seria, por exemplo, assim, eu fiz o meu concurso e entrei no meu concurso, meu salário base, meu salário fixo é 3 mil. E aí eu fiz uma pós-graduação, eu fiz um mestrado, eu fiz 2 pós-graduação, eu fiz não sei o quê, com as gratificações eu ganho 4.800. Mas o meu fixo base é 3 mil. Na ideia do prefeito,
se eu já ganho mais do que o piso salarial que vai para 4.500, então eu já estou ganhando a mais. Então eu não mereci esse reajuste. É porque tem as progressões também por tempo de serviço, entendeu? A cada 2 anos o servidor progride, tem um pequeno aumento. Então, assim, tudo isso, igual eu falei, a gente vai... o serviço público num todo servidor público, na sua grande maioria, tem plano de cargos e carreiras que valoriza o tempo de serviço. Então, é como também na iniciativa privada, não é diferente também. Com certeza. O cara que está mais tempo lá, ele ganha mais mesmo. É normal isso. Então, é isso. É para que seja justo. Se uns ganhou, os outros também têm que ganhar. Ah, não tem condições? Então, vamos sentar aqui, vamos ver como que a gente pode fazer para que a gente atenda, de repente, uma parcela disso e aí vá buscando alternativas e buscando um mecanismo de que, no final, seja completamente atendido. Então, eu acho que a classe de educação sentiu falta um pouco disso, desse diálogo, dessa compreensão, de empatia por parte do Poder Executivo. Então, acho que é isso, mais ou menos por isso a minha posição está ao lado mesmo deles. Um pouco antes de viajar, vereador, eu participei de uma reunião que vocês tiveram com eles lá na Câmara de Vereadores, que inclusive vocês haviam encaminhado uma solicitação de requerimento solicitando os valores gastos pela educação. Houve uma devolutiva por parte do município com clareza desses números? Acredito, é um requerimento que foi realizado pela Vívia. Eu não analisei os documentos todos, mas assim, Elton, o município nunca teve dinheiro sobrando. Nunca existiu dinheiro sobrando no município. Então, assim, tipo, não tem... Se a gente tem que querer colocar como prioridade também a valorização do profissional, a valorização do servidor. Então, eu sei, igual eu falei, eu coloco a todo momento que eu compreendo as dificuldades financeiras do município, entendeu? Mas aí o que a gente pode cortar, o que a gente pode fazer, como que a gente pode construir junto uma alternativa para que a gente consiga atender a classe. É mais ou menos isso. Eu acho que principal o diálogo. Você acha que hoje falta o diálogo? Faltou e faltou muito. Tanto é que chegou na situação que chegou. Nós temos uma outra situação que você, através da Câmara de Vereadores, ajudou a intermediar, trouxe um alívio financeiro, que são a categoria D da saúde, né? Os profissionais da classe D, mas parece que termina agora, mês que vem, né? O auxílio que a Câmara deu. Tem alguma provisão já da situação? Então, nós estamos buscando alternativas aí, através de uma emenda, para conseguir pelo menos prorrogar esse auxílio, né? A gente está com uma situação difícil e igual eu falei, assim, a gente precisa de muito diálogo e muita conversa, porque agora, recentemente, também o Tribunal de Contas tem feito questionamentos se a Chavantes entra ou não entra no índice, e a decisão deles momentaneamente, monocraticamente, que entraria. Então, é algo também que a gente vai ter que ver como que vai fazer, são preocupações, é ruim para o município, então a gente vai ter que ver todas essas situações. Como eu falei, a classe D, na verdade, não é uma injustiça dessa gestão, é uma injustiça que já vem de antes, de muito tempo. Desde quando a gente aprovou, até me coloco também, porque a gente aprovou um plano de cargos e carreiras, eles estavam fora do plano, e a gente garantiu que depois seria feito o deles e dos médicos. Foi feito dos médicos, infelizmente não foi feito deles, deu toda aquela complicação, aquele problema na questão da saída do prefeito, da época do Eduardo, da cassação do prefeito e tal, e acabou eles ficando para trás. Na gestão do Ronildo não poderia dar aumento, entendeu? E acabou ficando esse problema. A gente encontrou essa solução de aumentar o vale momentaneamente. Eu acho que é justo que consiga prorrogar pelo menos até final do ano. Se for possível o aumento, é óbvio, eu falo sempre que a classe D tem que ter prioridade, porque realmente é uma classe que ficou para trás. Realmente... É mal demais aqui. Eles falaram de uma possível greve, talvez. Como é que está essa conversa? Já fizeram um dia de paralisação, né? Uhum. Inclusive, nós tivemos uma fala infeliz do vice-prefeito lá, o que chegou para mim. Algumas pessoas do executivo falam que ele não falou, os próprios profissionais falaram para mim que é verdade. Então, uma frase infeliz, que a gente espera que não se repita. São essas pequenas coisas, às vezes, Elton, que demonstra talvez uma falta de empatia do Poder Executivo com o servidor, e a qual eu sempre tive muito carinho. Eu acho que
o servidor do município de Vilhena, ele, ao longo do tempo, ele mostrou sua capacidade. Vilhena é referência em todas as áreas, Elton. A gente tem mania aqui de reclamar, muitas vezes, da saúde, muitas vezes da educação, mas o fato é que Vilhena sempre foi referência. Em toda a sua história, Vilhena sempre foi referência. A gente viveu os momentos ruins, sim, mas o hospital de Vilhena atende todo o Cone Sul. Então, a gente tem uma dificuldade de pessoal, a gente tem uma dificuldade de infraestrutura, mas o hospital sempre funcionou bem. Aquilo que ele se prestou a fazer, o hospital sempre funcionou bem. Nós tivemos uma pandemia que nós abrimos 20 leitos de UTI. Porto Velho, a capital, não abriu nenhum leito de UTI pelo município. A gente atendia paciente da Unimed, aqui dentro do hospital. Foi feito um convênio, foi firmado um convênio. Paciente que tinha Unimed ficava internado com Covid dentro do hospital regional. Então, a gente sabe que a pandemia trouxe muitos transtornos para a saúde. Essas cirurgias eletivas mesmo ficaram muito tempo paradas, priorizando o atendimento ao Covid. Isso foi a nível de Brasil. É normal que se volte a fazer cirurgia agora. Há um esforço por parte do governo do estado, há um esforço por parte do governo federal de zerar essas cirurgias eletivas. Não é algo normal, não é algo que está acontecendo aqui em Vilhena, está acontecendo em todos os municípios. Então, acho que essas questões que a gente tem que analisar. Por exemplo, a gente tem que olhar adiante. Eu acho que a gente tem que buscar sempre melhorar, porque senão não tinha o porquê. A gestão melhorou isso. Óbvio, é obrigação. Toda a gestão tem que melhorar um pouco. É para isso que a gente é eleito. Todas as gestões a gente tem que buscar melhorar. Não é porque eu melhorei algumas coisas da gestão que o Ronildo foi presidente que ele fez uma má gestão. Não, ele também melhorou outras situações. A gente vai tendo avanços, entendeu? A gente vai tendo avanços e é normal que seja assim. A gente torce para que seja dessa maneira, mas não desmerecendo um município que é chamado de princesinha de Rondônia e um município agradável, de clima maravilhoso. Ontem passei por Cacoal, passei por Ji-Paraná, pensando no calor. Tá que Vilhena tá fazendo calor, mas nem compara. Então eu sou apaixonado por esse município, Elton. Eu acho que a gente tem que cuidar bem e respeitar acima de tudo, principalmente aqueles que fizeram gestões aí no passado, porque eu acho que cabe a nós a responsabilidade de melhoras agora. Vereador, tem gente participando aqui conosco, mandando mensagem. Diz o seguinte, a nossa telespectadora, deixa eu só ver aqui, ela não tem o nome dela aqui, mas ela escreve aqui: eita, meu orgulho de ver esse meu amigo. Parabéns, meu amigo. Cada dia a população vai saber o menino de ouro que você é. Tenho orgulho de você, meu amigo e meu irmão. Tá? Ela mandou aqui. Qual é o nome? É aquela ali. Claudete, eu adoro ela, minha amiga, beijo grande, Claudete. Tá em Vilhena, sentindo saudade, ela tá sempre me ligando. Gosto muito dela, uma pessoa querida, uma amiga. Como ela falou, uma irmã. Beijo grande, minha amiga. Eu vou aproveitar a pergunta desse nosso telespectador, vereador, e já vou estender, porque eu acho que acaba abrangendo outras especialidades. Aqui ele traz a falta de um ortopedista na rede básica de atendimento, tá? Ele fala que ele precisa fazer consultas rotineiramente, tá? Ele já me mandou um áudio lá atrás, eu só vou resumir o caso dele. E ele precisa todo mês passar pelo ortopedista e não tem ortopedista na rede básica. Acredito que tenha no atendimento do hospital regional, mas na rede básica de atendimento não tem. E aí nós temos ortopedista, ginecologista, obstetra, pediatra, nós temos oftalmologista, nós temos aí uma dermatologista, uma gama de profissionais que faltam nessa rede básica. A Câmara tem acompanhado essa situação, já que o hospital desafogou os profissionais médicos do município? Então, Elton, a gente tem um problema histórico aqui de falta de médicos especialistas, né? Principalmente na rede básica. A gente tem dificuldade porque até questão de salário, entendeu? O médico hoje, para ele, muitas vezes compensa mais montar um consultório do que propriamente trabalhar no público e, às vezes, ser mal remunerado. Então, a gente tentou os esforços para conseguir também, na época, melhorar um pouco o salário do médico. Aumentou um pouco o salário do médico aqui em Vilhena, mas ainda assim é baixo, perto do que um médico especialista pode ganhar dentro de um consultório. Mas não é também desculpa para isso. A gente tem que arrumar uma solução e arrumar um problema. O Wagner tem se esforçado já nesse sentido, está buscando fazer chamamento. A gente sabe que
é complicado, muitas vezes o profissional vem de fora, fica um tempo trabalhando no público, mas depois sai. Então tem que ver como que a gente pode fazer para trazer essas especialidades. O que não pode é a população ficar sem esse atendimento, de repente buscar um mecanismo que consiga pagar melhor esses profissionais, consiga atrair esses profissionais. Então vamos ver. A legalidade ou não há legalidade ou há falta de vontade de fazer uma parceria público-privada? De tipo, contratações de cirurgia. Foi feito, por exemplo, aqui, assim, não é algo novo a terceirização aqui em Vilhena. A UPA estava toda terceirizada, a obstetrícia estava toda terceirizada. O pronto-socorro da sala vermelha, sala amarela do regional, estava toda terceirizada. O serviço de anestesia é todo terceirizado. Então, o que se terceirizou agora foi gestão, mas serviço médico, há algum tempo, não só serviço médico, como alguns serviços do município, a limpeza do hospital regional, parte dela é terceirizada. Então, não é algo novo a terceirização, é algo novo a terceirização de gestão. Essa sim é algo novo. A autorização de entregar a chave e uma carta aberta. Mas é possível, por exemplo, assim, eu acho que é uma alternativa, de repente, buscar fazer a contratação desses profissionais de uma outra formato. Que contratar a consulta dele direto lá, né? Olha. Consulta direto lá é uma alternativa que a gente tem que ter, porque é como eu falei, eu sei das dificuldades, mas a gente tem que buscar um caminho. Não adianta ficar arrumando desculpa e deixar a população sem esse atendimento, né? Eu não vou entrar na especificação da categoria, mas eu conversei com 2 profissionais médicos que são especialistas, que atendem exclusivamente na rede particular. E eles me disseram que, inclusive, eles fizeram uma reunião entre eles e até se propuseram a criar uma associação ou até mesmo uma entidade, alguma coisa nesse sentido, para vender as consultas de forma alternadas entre todos os profissionais. E ainda ele até citou, ele falou, olha, nós chegamos a cogitar, por exemplo, a nossa consulta custa R$350 no particular, a vender em grande quantidade por R$200 para o serviço público. E foi procurarem, um emissário foi procurar o secretário de saúde. E o secretário de saúde nem recebeu o médico. É lamentável, né? Mas é uma Porque parece que os olhos vamos contratar para o hospital regional. E nós estamos esquecendo da saúde básica. Que é né? a mais importante parte que o município faz, né? Na verdade, a maior responsabilidade do município é a saúde básica. Essa, de fato, é a responsabilidade do município, é o que tem que funcionar bem, é o que as coisas têm que acontecer, é na saúde básica. Mas assim, eu particularmente, eu vou dar minha opinião aqui, eu gosto do Wagner, eu acho que o Wagner está se esforçando bastante. Eu acho que ele está buscando alternativas, sim, ele não está parado. O Wagner é bastante trabalhador, então eu também estou à disposição para que o que tiver dentro do meu alcance e o que tiver dentro do alcance da Câmara, a gente fazer para que as coisas aconteçam. A Câmara, o Elton, muitas pessoas não sabem, por exemplo, mas a Câmara, na maioria das vezes, a gente vê briga, às vezes falando de alguma coisa ou outra coisa, porque a gente discorda, e quando eu discordo mesmo. Mas a Câmara tem ajudado demais a Prefeitura nessa questão de votação. Todos os projetos da Prefeitura têm sido aprovados, todas as questões que a gente julga relevante e positiva para o nosso município, a gente tem dado celeridade para que as coisas aconteçam, dentro da saúde, para que os pagamentos sejam feitos, para que os medicamentos sejam comprados. Então, toda a parte do Poder Legislativo tem sido feita e garantida assim que o município tenha condições de executar aquilo que planeja. Então, essa parte do Poder Legislativo a Câmara tem feito. É óbvio que algumas questões, por exemplo, que é encaminhado com regime de urgência, ou alguns projetos que a gente não concorda, ou que às vezes a gente pega e tem alguma inconstitucionalidade dentro do projeto, a gente devolve ou a gente tenta conversar para ver o que precisa mudar. Ou então um projeto que às vezes precisa ter uma análise maior e mais ampla para que a gente não aprove nada também na irresponsabilidade. Mas assim, a gente tem dado celeridade em todos os projetos que, como eu falei, a Prefeitura necessita para que consiga executar aquilo que planejou. Presidente, o vereador Jonathan Pagani, ele sempre teve uma crítica muito grande a essa falta, que diz que o Eduardo era muita coisa de urgência.
atual gestão também tem tido essa coisa de muita urgência? Nós temos visto, eu estava fora, mas teve um projeto de loteamentos que foi em urgência, teve outras situações. O fluxo de pedido de urgência continua o mesmo, ou diminuiu ou aumentou? Como é que está? Eu não sei te falar, porque tem fases assim, entendeu? Na gestão Eduardo tem fases que ficou sem, tem fases que exagerou no pedido de urgência, entendeu? Então, por exemplo, assim, teve alguns pedidos de urgência da gestão agora, alguns a gente aprova, que a gente julga necessário, a gente aprova, e outros a gente achou que não haveria necessidade de urgência, entendeu? Então, tipo, você falar em grande quantidade, eu acho que não tá. Mas é alguns projetos que chamou atenção, por exemplo, a questão do piso da enfermagem, que não era o modelo que a categoria queria, então, tipo, não tinha necessidade de ir com regime de urgência. E outras questões que a gente julgou que precisavam de um debate maior, e aí optamos por quebrar o regime de urgência e fazer uma análise ampla do projeto. Mas não está sendo nada em grande quantidade. Mas a gente tem tomado esse cuidado. Vereador, questione ao Samir a situação da licitação do asfalto da 1703, não sei se você está sabendo, que foi licitado, publicado em 31/8/2028, a empresa vencedora. Tudo foi divulgado na imprensa, colocaram panos quentes, mas a situação, você sabe alguma coisa desse asfalto lá da 1703? Ela foi quando que foi a licitação? Foi em agosto de 2021. Então, eu não sei exclusivamente dessa rua, mas tinha um pacote, tanto para o Cristo Rei, como ali também para o 19, que foi, a empresa ganhou e não se iniciou a obra e teve que fazer o distrato, entendeu? Então agora tem que refazer, tem que recalcular essas questões para que aí faça uma nova licitação e torcer para que uma empresa responsável aí ganhe esse projeto e aí inicie essas obras. Mas aquele pacotão de obra que foi anunciado, que realmente foi licitado, ele foi feito de extrato já, porque a empresa não iniciou as obras, né? Infelizmente tem muita obra aqui do município que aconteceu isso, Nas escolas mesmo tem uma empresa que ganhou 7 obras e as 7 ela não iniciou. Então a gente tem que ter um jeito até de um mecanismo, e existe esse mecanismo, de fazer com que essas empresas fiquem proibidas de disputar a licitação, entendeu? Porque às vezes dá preço muito baixo, percebe que não vai conseguir executar a obra, ou depois já quer, antes de iniciar a obra, já quer um aditivo. Então é importante que essas empresas tenham responsabilidade. Por exemplo, a empresa que ganhou ali no Cidade Nova, no Jardim Social e no Jardim Universitário, já é o oposto disso. É uma empresa excelente que está executando um serviço de forma célere. Então a gente fica feliz e quer que empresas desse porte que ganhem essas nossas obras aí, para que a gente consiga executar, não só licitar, mas também executar, que é o que a população quer, na verdade, né? A população não entende esse contexto. Mas e aí, o que pode fazer? Aí, meu amigo, a partir do momento que ele não executou a obra, que é feito um distrato, isso leva anos. Infelizmente, no serviço público, a burocracia e a dificuldade é gigante. Então, isso leva anos e, às vezes, aí, por exemplo, o que foi licitado no preço de 2021, eu garanto que o mesmo dinheiro já não faz o mesmo asfalto. Já não consegue atender. Como está acontecendo, por exemplo, no saneamento também, que já é um preço exorbitante, porque ficou muito tempo a obra parada, então o preço mudou muito, a gente vai ter dificuldade, mas já, graças a Deus, eu tive informações que está se encontrando um caminho e que a gente consiga, de fato, porque a cidade necessita de saneamento para desenvolvimento. É como a questão dos voos também que a gente está vivendo. Cidade sem voo doméstico abandona, porque é cidade que não vai ser próspera com toda certeza. Então, a gente tem que juntar lá o nosso senador, juntar todas as forças aí, para que a gente não deixe que a empresa aérea deixe de atuar na nossa cidade, porque realmente é horroroso para o município. Com certeza. Tem uma pergunta aqui, vereador, falando, já que você citou inclusive até o piso de enfermagem, como é que ficou essa situação? Parece que depositaram dinheiro, um valor abaixo, né? A gente vai ter que ver como vai fazer. A lei que está na Câmara é uma lei que a gente precisa conversar também com o Sindisul, ver o que a categoria, principalmente, que é quem é interessado diretamente nessa questão, pensa, o que a categoria espera da gente, né? O que a gente pode fazer. Então vai ter que ouvir, porque o dinheiro já caiu na conta, já tem que fazer o repasse, e hoje no município de Vilhena não tem lei aprovada, porque o entendimento dos nossos procuradores é que a lei que foi encaminhada
para o Poder Legislativo ela é inconstitucional. O prefeito entende que quer que aprove daquela maneira, e a gente tem que sentar e resolver esse imbróglio até final do mês para que a gente consiga aí votar já no início do próximo mês para que esse repasse seja feito aos nossos servidores da enfermagem, que é uma categoria que merece muito também. Eu vou aproveitar a pergunta do Marcelo e vou estender aí a situação bairro Alto Alegre, Lâmpadas e situação do bairro Assocete. Tem algum projeto bairro Assocete? Aí ele já traz aqui que diz que vão acabar a limpeza da rua. Nem sei se começaram lá, mas aí é... Ele estava fazendo esses dias a limpeza da rua mesmo. Mas parece que não acabaram, então. Não acabaram, abandonaram no meio do caminho? Então, vamos falar com o secretário lá. Mas qual é a outra pergunta? Lâmpadas. Lâmpadas, para qual local? O pessoal até quero parabenizar. Queimados na rua 805, bairro Alto Alegre. Eu vou fazer essa solicitação e você encaminha para mim, que eu vou passar para o Ricardo. Hoje mesmo fiz 2 pedidos para ele. E quanto à questão da iluminação pública, o Elton, eu acho que é algo que eu preciso elogiar, parabenizar o trabalho do Ricardo, que eu acho que ele tem feito um trabalho bacana lá, se esforçado. Pelo menos as minhas indicações têm sido sempre atendidas, então a gente tem que valorizar isso, porque na verdade a minha indicação não é a minha indicação, é a indicação das pessoas que nos solicitam. Então, é também bastante LED sendo colocada no município. Então, parabéns, Ricardo. Eu vou encaminhar, Marcelo? Vou encaminhar, Marcelo, o seu pedido. A questão da pavimentação do Assocete, até onde eu sei, não tem nenhum projeto para agora, né? A telespectadora pergunta sobre essa situação de quiosques na Praça dos Mensageiros. Como é que funciona isso? Porque tem família que tem 2. Eu tive lá até comendo um cachorro-quente lá agora, domingo, na Praça dos Mensageiros, na Avenida Paraná. Eu não sei, teria que sentar com a secretaria. Eu acho que, se eu não me engano, a secretaria responsável, a secretaria de administração, teria que ver a legalidade, se alguma pessoa está na ilegalidade lá, de repente fazer uma reanálise lá das cedências, porque aquilo não pertence ao município, ele é cedido para que a pessoa trabalhe. Se tem alguém que está de forma ilegal, a gente precisa saber. De repente, 2 famílias, mas é um primo, alguma coisa, não tem porquê, não tem legalidade nisso, entendeu? Não é porque um primo ganhou que o outro não pode trabalhar no mesmo ramo, né? Você é apresentador de TV, se alguém quiser da sua família ser apresentador de TV, a gente vai fazer o quê, né? Então a gente tem que ver se existe alguma ilegalidade, mas eu estou à disposição, se quiser procurar. Eu vi, na verdade, o dia que eu estava em férias, eu vi circular nas redes sociais a venda. Não, aí é ilegal. Aí é legal. Vi nas redes sociais, eu não sabia. Mas aí, se tiver alguma denúncia, alguma coisa, que procure meu gabinete, que aí eu preciso entender com clareza, me passar de fato tudo, e aí eu vou tomar, se eu entender que há ilegalidade, eu vou tomar as providências. A gente pode levar a demanda até a Secretaria de Administração também, para que ele tome ciência disso. Às vezes o secretário não tem ciência. Então a gente está à disposição, meu gabinete está à disposição, todo dia cedo lá, atendendo a população. É isso. Barriquê também, está pedindo uma ajuda lá. Iluminação? Você pedir pro secretário dar uma ajuda lá no Barriquê. Limpeza? Limpeza e rua. Então, o Laércio tem se esforçado bastante, mas eu acho que tá faltando aí ferramentas necessárias para que ele consiga executar o trabalho, mas eu vou fazer a solicitação também. Ali, quem está ali, assim, como a gente está na Câmara, ali tem que se transformar em 2, em 3 e tem que se virar. Assumir a responsabilidade, o filho é seu, né? Você não vai fazer igual o deputado que eu mostrei, pegar o telefone e ligar pro secretário e não pegar celular, né? Não. Eu passo mesmo, todas né? as demandas. Eu passo. Se você passar para mim, eu passo todas as demandas que eu recebo, eu passo para os secretários, que a gente tem que atender. Se a gente não tiver aqui para atender a população, o que a gente vai fazer? Na hora de buscar voto, a gente vai pedir de que jeito? Assim não, a gente conseguindo atender, a população fica satisfeita, e a gente está aqui para isso. O papel fundamental do vereador, além da fiscalização, esse é o elo entre sociedade e poder executivo. Tá buscando essas demandas e levando para o poder executivo para que ele solucione essas demandas. O Johnny da rodoviária está acompanhando o programa. Ele diz o seguinte, que ele sofreu um acidente, fez 2 cirurgias de buco e deu tudo certo, que ele não tem nada a reclamar. Tá aí a opinião dele, registrado. Vamos aqui. Gente, eu vou pedir para vocês não mandarem um áudio, tá? Que eu não vou conseguir ouvir o áudio. Se puder escrever o texto, eu agradeço.
Bom dia, Elton. Meu neto tem autismo e está esperando por um neuro há 1 ano para ser laudado para conseguir os benefícios que tem direito. Você tem uma grande atuação junto à Amavi, que é a Associação dos Autistas. Como é que você tem acompanhado isso, vereador? Então, eu até peço que essas pessoas que precisam, porque não é qualquer neuro que lauda, tem que ser um neuropediatra. E aqui em Vileira nós não temos um médico neuropediatra, nem na rede particular, na verdade, eu acho. Se eu estiver enganado, vocês me perdoem, mas eu acredito que não. Então, a gente tem um trabalho em conjunto com a Amavi, Elton, que a gente coloca, inclusive eu destinei mais de 100 mil reais para a Amavi, para que eles fazem um trabalho de trazer um neuropediatra uma vez por ano para fazer esses laudos dessas crianças que precisam ser laudadas, entendeu? Então, esse ano ainda não ocorreu. A gente teve até um atraso por parte da Secretaria tá apertando aqui, eu vou abrir um pouco porque eu aperto demais. Teve um atraso por parte da Secretaria de Saúde no repasse para a associação. Na verdade, não é nem da Secretaria, porque às vezes tem que passar pelo conselho, acaba tomando mesmo o tempo, e aí a gente está cobrando para que seja feito esse repasse à entidade, à Amavi, à associação, e aí consiga trazer esse pediatra, já tem um agendamento da data. Então, a mãe procure a entidade, eles estão lá para atender mesmo, e de repente consegue encaixar dentro desse ano ainda nessas consultas que vão ser trago pela própria entidade. E a gente tem o projeto de criar clínica, né? E aí trazer esse profissional, na verdade, pelo município, para que as pessoas possam ter acesso, não ficar a cargo de uma associação, isso, porque eu acho que a responsabilidade das meninas é muito grande, também tem outras inúmeras demandas, mas é isso, hoje o município não conta com neuropediatra, então a gente tem que buscar essas alternativas, e eu encontrei a gente fazendo essa parceria do meu gabinete com a associação, que é uma associação que funciona muito bem, presidente Laine, até queria mandar um abraço para ela. Eles vão trazer esse neuropediatra e aí vai trazer aquele número X de consultas para que as pessoas tenham acesso e possam aí laudar os seus filhos e aí até gozar dos direitos que elas têm, na verdade, que é justo, né? Bom dia, Elton. Um abraço para você, para o Samir. Saudade, Samir. É a Sueli da Vila Operária. Ô, Sueli, eu também tô com saudade. Um beijo grande, mãe da Bianca. O pessoal que me acompanha desde a minha primeira campanha sempre teve carinho por mim, Elton. Então eu fico muito feliz, a gente fica muito contente de ter ainda esse carinho. Beijo grande, Sueli. Manda um beijo para Bianca também. Logo, logo eu vou visitar vocês aí. Fiquem com Deus e sabe que também a porta do meu gabinete está sempre aberta. Tem meu telefone precisando de mim. A gente está 100% à disposição. A galera está reivindicando aqui porque que a prefeitura e os vereadores não fizeram uma parceria com o pessoal da Expo Norte para ter pelo menos um dia de portão aberto. Deveria, né? Falar com o Fernando lá para ver se ele libera. Eu acho que deveria, sim. Eu acho que a gente pegou uma cultura, eu tô aqui na cidade de Vilhena mesmo, é muito difícil isso. A cidade de Vilhena é muito crítica quanto a ajudas, assim, muitas vezes a esse tipo de evento, entendeu? Então, até por isso a gente tem dificuldade. Você vê outros municípios têm ajuda de vários parlamentares e não tem as críticas, muitas vezes, que Vilhena, você sabe o que acontece. Aqui em Vilhena a gente nós temos uma cultura um pouco mais crítica do que o restante do estado. E isso é bom, isso é positivo. Até, por sinal, nós temos a melhor cidade do estado de Rondônia. Talvez até por esse perfil crítico da sociedade que espera sempre o melhor de seus representantes. O Carequinha está acompanhando o programa, um abraço. Aí ele fala que meu futuro vereador, ele quer que eu tenho que ser candidato. Eu já falei para ele que nem sonha nessa possibilidade. Já até me desfiliei de partido para não ter nenhum converseiro mais sobre isso. E ele fala aqui um abraço ao Samir. Eu já chamei, viu, Carequinha? Já chamei ele várias vezes para filiar no partido. Vamos ver se até daqui, tá faltando 1 ano ainda para eleição. Ixi. Mas eu acho que ele tá podendo mais do que vereador. Eu acho que ele pode sonhar mais alto aí. Eu acho que ele tá conhecido demais aí no município. Eu já falei pro Carequinha já. Falei, Carequinha, o dia que eu for gastar meu espólio político, eu vou ser candidato a presidente. Tá já certo. que eu vou ser gastar, eu vou sonhar alto, né? Não é verdade? Não vou ganhar do mesmo jeito, então tá bom. O importante é participar do processo. Nós temos sim, fala pro Samir, Dr. Cláudio. Nós temos sim... Doutor Cláudio, eu acho que deve ser o neuro, né? Deve ser. Não, neuro sim. Eu acho que o Dr. Cláudio não é neuropediatra, entendeu?
Dr. Cláudio Cruz, que deve estar falando? Deve ser, doutor Cláudio Então, Cruz. inclusive já fui até atendido, mas eu acho que não é neuropediatra. Não sei, igual eu tô falando assim. Eu sei que na rede pública não tem neuropediatra. Na rede privada, Acho eu que tem acho um que ou não dois tem. que faz alguma coisa parece, mas não é bem específico. Mas não sei se lauda, né? A Lucimar está acompanhando, ela diz o seguinte: Oi Samir, votei em você e não me arrependo. Continue aí nos ajudando. Queria saber o porquê na saúde de Vilhena não tem médico especialista na especialidade de endocrinologista que atenda pelo SUS. Então, é como eu falei, volta a repetir essa questão da dificuldade das questões das especialidades, né, Elton? É como eu falei, a gente tem que buscar um mecanismo que a gente consiga segurar esses profissionais. Muitas vezes até contrata, mas fica um curto período e acaba se perdendo, muitas vezes não é fácil trabalhar no público, Elton. Inclusive para os próprios servidores, muitas vezes então além de muitas vezes não ser bem remunerado, não ter excelentes condições de trabalho, ainda muitas vezes também tem muita coisa que o médico às vezes não passa no particular e passa no público. Às vezes o cara está pagando, Elton, e ele espera 40 minutos e ele não acha ruim, ele está pagando. Agora, às vezes, se ele vai no público, se ele tem que esperar 40 minutos, ele se acha no direito, muitas vezes, de falar desaforo para aquele profissional que está lá. Então, todas essas questões que envolvem muito a questão até cultural, não só de Vilhena, mas a cultural num todo, de Brasil mesmo. Às vezes, as pessoas que podem optar por não trabalhar no público, optam por fazem essa escolha. Como eu falei, não só por esse motivo, mas por outros tantos aí, que aí já é falha nossa mesmo, muitas vezes. Dos gestores eu falo nossa porque num todo a gente somos o representante das pessoas. Então, que muitas vezes falta condições de trabalho, falta boa remuneração, todas essas questões. Boa tarde, eu preciso de ajuda. Como eu faço para eu pegar o meu resultado de mamografia? Eu fiz ele no mês passado, em maio, no mês de maio em Paraná, porque já fazia acompanhamento lá de mais de 4 anos. E depois que mudei para Vilhena, há 3,5 não consegui tratamento. Quando consegui ir, não consigo receber o resultado. Já fui no transporte, fui no agendamento 3 vezes, fui no postinho e ninguém sabe onde está meu exame. Eu mesmo liguei lá no Hospital do Amor e me falaram que um motorista, Paulo, pegou o meu exame no dia 7/7 e ninguém conhece esse motorista. Ela já não sabe mais o que fazer. Entre em contato comigo, pega meu número, passa meu número para ela, Elton, que aí eu vou ver o que aconteceu. Daí eles têm que entregar esse exame para você. De repente, deve ter segunda via desse resultado lá, porque se não entregou nas suas mãos, você tem que ter acesso a esse exame. Ou então, em último caso, se não tiver o que ser feito, você tem que repetir esse exame. Entendeu? Então, entre em contato comigo que a gente vai buscar achar uma solução para isso. Pode passar meu WhatsApp, que eu estou à disposição para tentar ajudar a resolver. Tem mais gente falando aqui, tem algumas outras perguntas aqui. Quando vai terminar a greve? Se não tem neuro em Vilhena, por que não manda para Cacoal, Porto Velho? Tem alguns outros posicionamentos aqui. Lê minha pergunta. Tem neuro, mas dificilmente ele está no mesmo dia de plantão. Aqui a questão, gente, o neuro que se fala aqui, a gente está falando, é o neuro especialista em pediatria para laudar a questão do autista, tá? É um neuro diferente, tá? Tem neuro que atende, mas para atendimento específico para os autistas, laudar não tem, tá? É isso que falta. Projeto sobre ter mais creche, nada ainda. As mães solteiras precisam trabalhar e uma creche está cobrando valor altíssimo. Como é que tá? Você tem acompanhado essa questão de creches? Elton, a creche é uma questão que a gente tem que buscar recurso do governo federal. Teve muito pouco, como nos últimos anos, teve muito pouco investimento nessas questões. A gente ficou muito tempo parado, sem construção de novas creches aqui. Então a gente espera aí que a gente agora consiga melhorar essa questão e buscar que e aí também depende por parte do município fazer projeto, apresentar projeto, correr atrás desses projetos, porque tem que ser feito, é assim que funciona. Vilhena tem que estar em contato e buscando esse acesso com Brasília, porque é lá que tem recurso de verdade.
Então, mas a gente tem que apresentar os projetos, por exemplo. Todas essas escolas que a gente vê, por exemplo, das creches que a gente vê, foram recursos federais. O município não tem condições de construir creche. É muito difícil a gente ter condições de construir. Aquela do bairro Embratel, por exemplo, a gente está terminando com recursos próprios, mas não é uma coisa comum. A gente, Felipe Rocha, a do Moisés de Freitas lá também, todos os recursos federais. Então a gente tem que buscar em Brasília esses recursos, porque realmente aqui em Vilhena tem uma necessidade muito grande de creche, tem uma fila gigante de pessoas esperando vagas, principalmente aquela mãe que é solteira, precisa ter um local, porque senão fica muito caro e muitas vezes o salário que ganha não compensa pagar alguém para cuidar, porque aí fica mais caro ainda para a mãe. Então a gente tem que pensar nisso, tem que buscar uma solução para isso, e eu acho que a solução está de buscar esses recursos federais. Eu acho que é a nossa missão aí. Boa tarde, Elton. Estamos ligados no programa. Quero parabenizar o vereador Samir pelo empenho no projeto de asfalto e a praça do bairro Cidade Nova. As obras estão bem adiantadas. É o Alessandro. Obrigado, Alessandro. É até difícil por parte dessa região. Às vezes a gente tem reconhecimento, tem algumas pessoas que pegam no meu pé lá. A gente lamenta porque realmente foi uma luta e uma batalha que eu iniciei há um bom tempo atrás. E graças a Deus hoje é realidade. A praça está lá prestes a ser inaugurada, já pronta. Faltando só colocar o parquinho lá. E o asfalto também, algumas ruas já pavimentadas lá no bairro Cidade Nova. Então a gente fica muito contente. É um bairro maravilhoso que eu morei por um longo período, que eu gosto muito. Um bairro arvorizado, fresco, gostoso. E eu tenho certeza que agora pavimentado. Hoje eu estava conversando com o Coronel Rildo, que nós estamos com um problema lá da questão dos postes, que atrapalhou a última rua lá. Mas a gente vai buscar uma solução, vai já buscando marcar uma reunião com a Energisa para que a gente consiga dar celeridade, consiga resolver. Então é isso, a gente está aqui para isso, é para batalhar, não é um mérito meu, é um mérito de todos. Na época quem deu esse pontapé inicial foi o prefeito Eduardo. A gente brigou para que o Cidade Nova fosse junto, contemplado também, e graças a Deus foi, quase na totalidade o bairro foi contemplado. A praça foi através de uma emenda do deputado Luizinho Goibel também, que a gente fez uma parceria, solicitei e pedi que ele colocasse. Então, graças a Deus, ele atendeu o nosso pedido e colocou, e hoje é realidade. Então, é tudo isso, o vereador tem uma missão árdua, Elton. A gente tem que estar buscando, a gente mesmo não tem recurso, então a gente tem que estar buscando parceiros, mas graças a Deus deu certo e está lá virando realidade. Obrigado pelo carinho, a gente vai estar sempre à disposição do bairro, tenho carinho por muitas pessoas, então é isso. Para a gente finalizar, vereadora, eu vou convidar você para a gente assistir como é que foi a reunião que teve agora há pouco pela manhã entre a CUT, o Sindisul e o prefeito Flori. Se não ficou sabendo, vamos acompanhar junto como é que foi essa reunião não participei, agora pela não. manhã. Vamos lá, pode colocar, meu diretor. Boa tarde, Elton. Boa tarde para você que está acompanhando o programa Bronca Livre. Continuamos falando sobre o movimento grevista aqui no nosso município e desta vez acabou agora há pouco uma reunião com o prefeito de Vilhena. Essa reunião é justamente para resolver esse impasse. Inclusive, a CUT está acompanhando aqui. Eu já converso com o Raimundo. Raimundo, você esteve presente nessa reunião. Qual foi o teor dessa reunião? Olha, o teor foi que não teve como a gente resolver o impasse, né? A gente apresentou para o prefeito uma proposta de parcelamento do percentual. Ele alegou que não tem condição de implementar o piso, de pagar nesse momento. Ele alegou questões econômicas, financeiras do município. A gente fez pontuações para ele das consequências que isso pode acarretar futuramente para ele, porque há um descumprimento de uma lei federal e de uma lei municipal. O município tem que resolver os seus problemas, né? Nem que seja parcelado, né? O sindicato não está com a transigência do processo e nem a CUT. A CUT veio aqui e propôs para negociar para a gente resolver o impasse. Já que o prefeito alegou questões econômicas financeiras, e sempre é assim, né? Hoje o trabalhador, para conseguir aumentar o seu salário, ele tem que muitas das vezes parar suas atividades mesmo e para o enfrentamento da greve, entendeu? E aí a gente quer aproveitar a oportunidade, pedir apoio da sociedade, né, de Vilhena, que é ela que paga o salário dos trabalhadores, entendeu? Para poder também pressionar o prefeito, né? Para que a gente possa resolver o impasse, entendeu? O que não pode é você sair da mesa de negociação, isso nunca aconteceu,
A CUT apresentando alternativa, proposta para resolver o problema e resolver o impasse, a gente não conseguiu resolver, porque o prefeito sempre alegou que não tem condição de pagar o piso, né? E nem de reajustar, nem meio parcelado, né? E aí a gente vai discutir com a categoria daqui a pouco, colocar para ela a posição da CUT com relação a isso. Cheguei a perguntar dele se ele está presidindo um município, administrando um município falido, né? Não está, porque eu sei o valor do PIB daqui, o PIB daqui é alto, né? É um dos municípios que o PIB é bastante alto, né? Eu acho que falta vontade política de resolver os problemas que se referem à educação. Todo mundo fala que vai resolver o problema da educação, que vai resolver o problema da saúde. Na hora que senta na mesa para negociar uma reivindicação que é um direito do conjunto dos trabalhadores, o município alega que não tem recurso para poder resolver o problema dos trabalhadores. Isso é problema, entendeu? Eu espero que a categoria tome um rumo para garantir o direito dela que está sendo violado. Obrigado, Raimundo. Também está o Vanderlei, está todo mundo acompanhando aqui. Vanderlei, teve ontem uma liminar que circulou aí nas redes sociais, nos sites aqui locais. Essa liminar já chegou ao conhecimento de vocês ou ainda não? A liminar já chegou ao nosso conhecimento, mas ainda não fomos intimados ainda, né? Nós ainda não recebemos a intimação. Então nós ainda como não fomos intimados ainda, nós não vamos tomar ainda nenhuma decisão ainda com relação à categoria. Mas quando tivermos com ela em mão, com certeza nós teremos que cumprir. Isso enfraquece o movimento? Bom, com certeza, né? Mas até o momento o movimento continua forte ainda. Vocês têm buscado esse diálogo? Essa, como você disse, pode ser a segunda vez que vocês conseguiram, de fato, conversar com o prefeito aqui do nosso município. E o que ele alega, assim, para não conseguir fazer o pagamento do piso? Sempre é falta de recursos, né? Sempre fala que falta recurso. Mas eu acredito que seja mais falta de vontade. Vocês continuarão persistentes aí pelos seus direitos? Com certeza. Qual que é o recado que você deixa agora para esses professores que estão nos assistindo e também para esses pais que se preocupam também com as aulas que estão paralisadas? Bom, que continuem apoiando, né? Que não desistam com facilidade, que com liminar, sem liminar, o nosso direito ele continua aí, o piso ele continua sendo um direito nosso. Se nós não conseguirmos pela greve, a gente vai via judicial, nós não vamos desistir não. Vamos lá, voltando. Presidente, o que você tem a dizer sobre essa situação? O prefeito como saiu, eu falei, como eu falei, Elton, eu acho que falta vontade mesmo. Eu acho que falta vontade de resolver. Falta empatia, na verdade, com a classe, né? Ontem, eu vou, pra gente já finalizando, porque eu tenho que terminar aqui o programa. Faz outro. Presidente, sobre justamente a fala do prefeito ontem. Assim que saiu a medida, dizendo que o sindicato deverá retornar e tal, ele, através de um site que eu li, que é o site Alô Rondônia, acho que é, se eu não me engano, ele disse que essa situação toda, quem está se aproveitando são vereadores politiqueiros. Como é que você enxerga? Porque ele generaliza, ele não direciona, ele generaliza quem seriam esses vereadores, e nós sabemos que, querendo ou não, uma base que não é manipulada por ele, que tem um cunho independente, é você, a Vivian e o vereador Macedo, né? Você acha que essa frase dele macula o trabalho ou só demonstra a pobreza de discurso dele? Eu acho que, na verdade, é a bobeira dele falar isso. Eu acho que quem perde é ele, né? Ao contrário, nenhum tipo de ação politiqueira, eu tentei de todas as maneiras conversar, buscar diálogo. O que eu deixo bem claro, Elton, sempre, é que eu tenho um respeito profundo pela educação. Eu tenho inúmeros amigos que trabalham na educação, que se esforçam. Eu tenho empatia pela educação, eu tenho carinho pela educação. E isso não da boca para fora. Não da boca para fora, isso verdadeiramente. Porque é diferente, eu gosto da educação, eu entendo, eu compreendo, mas por dentro a gente sabe que a pessoa acredita que a classe não é merecedora, né? E quando eu falo que eu tenho carinho, é porque eu tenho carinho verdadeiro. E é por isso o apoio, não só por isso, mas também por acreditar que é um direito deles e que existe lei que garante esse direito para eles.
Então, é essa questão, o que ele pensa, o que ele não pensa, o que ele acha, isso é mais um problema dele do que propriamente meu, entendeu? Estão fazendo um movimento do pedido de abertura de CPI das contas públicas do município, né? Como é que você acompanha essa discussão, já que alega-se que não tem dinheiro, depois, na verdade, vem e fala que é índice, e aí nós temos números que o Eduardo deixou de recursos e que o próprio vereador Ronildo Macedo também reafirma que deixou dinheiro em cofre. Não há dinheiro, não há índice. Como é que você tem acompanhado mesmo essa situação? Então, Elton, eu acho importante que a gente consiga, de fato, um esclarecimento correto da situação do município. Muitas vezes as pessoas pensam, mas o vereador tem que saber, mas nós estamos com dificuldade de informação. Eu tenho uma comissão que é formada, e você é conhecedor disso, que está tendo muita dificuldade de acesso à informação, a gente está tendo dificuldade em resposta de requerimento. Então a Câmara tem buscado algumas informações e tem dificuldade de acesso. Não só a Câmara, o próprio Tribunal de Contas. Então não é um problema da Câmara, é um problema de transparência da gestão e que precisa ser corrigido, indiferente de qualquer coisa. Então eu acho que o que a classe quer é também essa clareza, é saber de fato o porquê que ela não pode ser contemplada, o porquê que quando chega a eles, quando chega na questão de valorização de servidores, sempre não tem e a história é a mesma. Então toda vez tem que ser essa luta, essa guerra. Eu lembro muito bem, Elton, eu lembro como se fosse ontem. Se tem uma reunião, eu fiz uma reunião com o Flori, e eu fui um apoiador da campanha do Flori, eu fui, acho que pelo menos umas 4 casas de professores com ele, levar para fazer reuniõezinhas assim para falar. E tem uma coisa que o prefeito falou. Eu não sei se eu vou conseguir dar aumento ou não dar aumento, mas piso, eu nunca vou ter problema ninguém vai precisar reivindicar piso ou qualquer coisa do tipo. Então, assim, ele alega, ele entende que deu piso, não é um entendimento da classe, entendeu? E eu tô com a classe nesse sentido. E é isso, eu acho que a gente vai ter que buscar esse diálogo. Eu também, logicamente, entendo que não é a Câmara tá pronta para dialogar, para ajudar. Não é o que a Câmara quer, a Câmara não quer CPI, a Câmara não quer greve, a Câmara quer que as coisas funcionem, que o município caminhe bem. Mas não sem diálogo e desmerecendo uma classe ou coisa do tipo, entendeu? Presidente, quero agradecer a sua presença, dizer que foi 1 hora de bate-papo aqui, já encerrando o nosso programa. Eu tenho mais um recadinho ali para deixar ali com a Diomar, que está ali aguardando, mas eu quero agradecer a sua presença e espero que o senhor volte mais cedo, mais vezes, né? É que você falou esses dias, faz tempo que você não chama, né? Agradeço também a oportunidade, Elton. Vim aqui, agora eu vou correr, que eu tenho futevôlei. Que agora nós estamos fazendo agora você tá na vida 1 hora. Fitness agora? Tentando, Elton, uma luta grande. Mas agradeço a oportunidade de estar aqui conversando com o telespectador. Bastante gente mandou aqui, a Bruna, o Cido me mandou aqui que está assistindo, a Claudete, a Paulinha. Então, um beijo para todos que nos assistem aí. Sempre uma oportunidade única de estar conversando. E é isso, obrigado pela oportunidade, me chama mais vezes que com certeza eu vou estar aqui presente, usando esse instrumento poderoso aqui, para que a gente possa conversar diretamente com a sociedade. E as pessoas que mandaram mensagem, o Elton vai encaminhar, a moça também que pediu meu telefone está ali, eu estou à disposição de vocês, o meu gabinete também está à disposição, cada um procure e que a gente vai estar atendendo da melhor maneira possível.